falar para vocês aí. Deixa eu gravar aqui para vocês. This call is now being recorded. Então, eu vou falar para vocês do método da secante. E eu vou colocar a fórmula que é usada aí para poder... A fórmula que é usada para poder encontrar a raiz, né? Tá? Então, olha só. A fórmula que é para encontrar a raiz é essa daqui, ó. X, K é igual x k menos 2 f de xk menos 1. Menos x k menos 1 f de xk menos 2 sobre f de xk menos 1 menos f de xk menos 2. Tá? Então, a gente tem aqui, essa é a fórmula do xk. A função que eu quero resolver usando o método da secante é essa daqui, ó. F de x é igual a x ao cubo menos 9x mais 3. E aí eu preciso de saber o erro, que é o Ezinho, né? Zero vírgula zero 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 5. E eu preciso de um chute inicial. X0 igual a 0 e x1 igual a 1. Tá? E aí, eu vou construir a tabela. A tabela vai ser assim, ó. K X índice K e o F de XK. E para verificar o erro, eu vou usar o próprio F de XK. Se vocês olharem nos livros aí, também é uma forma de verificar o erro, tá? Então, beleza. Aí, olha só, eu vou começar aqui a minha tabela, né? Então, eu começo sempre... O K é para contar aí as linhas. Às vezes eu uso o I, né? Mas hoje eu vou usar o K porque eu escrevi a fórmula toda em K para não confundir vocês, tá? Então, por exemplo, aqui seria a iteração 0. O meu x0 eu já tenho, olha aqui, ele aqui, ó. X0 foi dado do exercício. Então, eu preciso que o exercício me dê essa informação para fazer o método da secante. Eu preciso do x0 e do x1. Aí eu quero saber o f de xk, quanto que ele é. Eu pego o valor do zero e jogo aqui na função.
eu substituo aqui na função. Quanto que é 0 ao cubo menos 9 vezes 0 mais 3? Aí eu vou colocar aqui, ó, 3. O módulo de 3 é o próprio 3. Aí, eu vou para a próxima linha, que eu também já tenho a informação. Eu quero calcular a linha do 1. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Parece que alguém ligou o áudio. Gente, tem alguém com áudio? Sou eu, Marcos. Boa noite. Pode falar, Marcos. Esse primeiro 3 é o da onde? Que eu não entendi. Por favor. Esse primeiro 3 é porque, olha só, o primeiro valor para x é o 0. x0, tá vendo? Nós vamos ter vários valores para x. x0, x1. Então, x0 é igual a 0. Para eu saber quanto que deu f, que se eu estou falando da linha 0, quer dizer que eu estou falando do f de x0. Eu vou pegar o valor do x0 e vou substituir aqui na função. 0 ao cubo menos 9 vezes 0 mais 3. Aí vai dar 3. Certo? Eu substituo o valor do x0 na função que foi dada de exercício. Ah, tá. Vai ficar só o último 3 ali, né? É, porque o x é 0. Então, Entendi. o 0 é 0. É, vai multiplicar por 9 ali vai dar 0. Ok. Isso. Entendi. Obrigado. Nada. E aí eu vou fazer a mesma coisa agora com o x1. O x1 também foi dado do exercício, ó. Foi dado. Eu vou pegar e vou substituir. Então, tá me falando que o x1, ele é 1, né? Então, aqui o k é igual a 1 é como se fosse, para vocês entenderem por que desse xk, né? Esse xk aqui, ó, se eu tô na linha 0, aqui é o x0. Então, o x0 foi 0. Se eu tô na linha 1, aqui é o x1. x1 é 1. Então, eu vou substituir o 1 agora lá na função. 1 ao cubo vai dar 1. Menos 9 vezes 1 vai dar menos 9. Então, vai ficar 1 menos 9 menos 8. Menos 8 mais 3 dá menos 5. Certo? Então, meu f de x1 é menos 5. E o módulo do f de x5, aliás, o módulo do f de x1 vai dar 5, né? O módulo de 5 é 5. Certo? Agora, que são elas? Agora que eu vou começar a calcular, ó. Eu quero saber quanto que vai ser o x2. Só que para eu calcular o x2, eu preciso de todas essas informações aqui dessa tabela. Então, eu vou começar aqui um processo de substituição. Ó, se eu quero calcular, qual que é o xk que eu quero? É o com k igual a 2. Então, eu vou substituir aqui na fórmula o valor do k, para eu saber como é que vai ficar a minha fórmula. Ó, se o k é 2, né, eu vou calcular o x2 agora. Onde eu tenho k, eu vou substituir. Olha só, nesse pedacinho vai ficar 2 menos 2. Então, aqui eu vou usar o x 0. Vai multiplicar f de k menos 1. Então, vai ser f de... Se o k vale 2, 2 menos 1 é f de x1. Vou repetir o sinal do menos. Menos. Vou copiar esse xk menos 1 aqui, ó. Só que eu sei que o k é 2 nesse momento. 2 menos 1, então aqui vai ficar 1. Vou multiplicar aqui por f de 2 menos 2 é 0. Oi. Gente, tem alguém com o áudio ligado. Quer fazer alguma pergunta? Aí, olha só. Então, eu estou substituindo aqui
na primeira linha da fórmula, os valores do K, né? O K é 2, então eu coloquei, ó, 2 menos 2, x0. F de 2 menos 1 vai dar f de x1. Vou repetir o sinal do menos. E aí aqui eu vou colocar, ó, x, o K vale 2. 2 menos 1, x1. Vezes f de x, o K vale 2. 2 menos 2 é 0. Tá? Sobre o f de K vale 2. Então, f de x1 menos f de x, 2 menos 2 de x0. Entenderam como que eu calculei a fórmula aí? Ou tem alguma dúvida aí? Só no K aí. Como é que chegou no K igual a 2? É porque na tabela a gente não vai calculando as linhas. Então, primeiro 0, 1, 2, e aí a gente vai calculando várias linhas até a gente encontrar a raiz. Então, o K é esse valor aqui. O 0 e 1 são dados no exercício. Então, são os primeiros dados do enunciado, né? Que eu preciso na fórmula. Se eu não tiver esses dois aqui, eu não consigo começar o método da secante. Entendi. Mas O o K sai da próximo tabela aí, né? é da tabela. O Tá. próximo é o 2, igual eu vou calcular depois o 3, o 4, até eu achar a raiz da função. Sempre tem que começar com 0 aí? 0 1? Ou não? Se não for dado, né? Então, pode ser sempre, no caso, se a anotação for 0, o ideal é começar do 0. Mas tem alguns livros que não começam a contar essa linha aqui do 0, não. Tem livro que conta essa linha aqui como 1, 2, 3, 4, tá vendo? Começa a contagem por 1. Então, aí ele tem que te dar o x1 e o x2, tá? Mas isso é uma questão de notação. Você sabe que para começar o método da secante, você tem que ter pelo menos 2 valores iniciais, independente se está começando do 1 ou do 0. Beleza? Ok. E assim, por que que existe isso, né? Por que que às vezes começa do 0 e às vezes começa do 1? É porque quando a gente fala de programação, por exemplo, a linguagem C, a contagem dos vetores começa sempre em 0. Mas se a gente for falar de MATLAB, a contagem dos vetores começa em 1. E o cálculo numérico, ele pode ser feito tanto no MATLAB quanto no C, ou em outros softwares que tem por aí. Por exemplo, existe Python, né? Então, assim, por isso, tá? Mas como a gente está fazendo na mão, e eu sou adepta do C, e vocês provavelmente devem ter estudado em programação o Visual Basic, a contagem lá, se eu não me engano, é do 0, tá? Para contar linhas, contar vetores, né? Beleza. Isso é igual posição de matriz, né? A gente, quando está estudando matrizes, lá em geometria, lá em GA, álgebra linear, na verdade, né? É porque o conteúdo é dado numa só disciplina, tanto de geometria analítica quanto álgebra linear, mas faz parte de álgebra linear. Matrizes, a posição dos elementos da matriz, a gente olha assim, né? O elemento 0, 0, o elemento 1, 1, o elemento 2, 2, né? Sendo que o primeiro número significa número de linhas e o segundo significa a posição de qual coluna, né? Mas aí, no caso, é só para enumerar as linhas da tabela mesmo. Beleza. Então, depois que você chegou nessa fórmula aqui, você vai substituir para achar o seu x2. Então, você vai vir aqui e vai calcular o seu x2, ó. Quem é o x0? Você vai olhar na tabela, você já tem esse valor. É 0. Então, você vai substituir aqui, 0. 0 está multiplicando o f de x1. Então, quem é o f de x1?
é 3. Então, você vai colocar ele aqui, ó, 0 vezes 3. Vai repetir o sinal de menos e vai olhar quem é agora. É o x1. O x1 é 1. Então, você vai colocar ele aqui. 1. Ele está multiplicando o f de x0. O f de x0 deu menos 5. Então, como tem um sinal de negativo, vou colocar parêntese. Isso tudo está dividido pelo f de x1. O f de x1 deu menos 5. Menos o f de x0. O f de x0 deu 3. Então, se eu for resolver isso aqui para achar o x2, 0 vezes 3, aqui vai dar 0. Menos 1 vezes menos 5 vai dar... Tá certo aqui? F de x... Aliás, aqui não é... Aqui tá errado, ó. Aqui não é menos 5. Que aqui é o f de x0. O f de x0 deu 3. Então, vai ficar 1 vezes 3. Então, aqui vai ficar menos 3. E aqui vai ficar menos 8. Então, vai ficar menos 3 dividido por menos 8. Fazendo essa continha de divisão, menos dividido com menos vai ficar positivo. 3 dividido por 8 dá 0,375. Então, esse daqui é o valor do nosso x2, tá? Então, x2 é igual a 0,375. Beleza? E aí, eu falei que é para vocês usarem agora, como critério de parada, o f de xk mesmo, o módulo dele, tá? Não precisa fazer atual menos anterior, não. Ah, Dani, mas eu quero usar o atual menos o anterior. Ok, pode usar. Mas, nesse exercício, eu tô falando para vocês usarem esse para testar um método diferente aí para calcular o erro, tá? Beleza? O Vitor tá perguntando... Você para quando f de xk dá 0? Não. Nós vamos parar, Vitor, quando ele for menor do que o erro. O erro que foi dado aqui no exercício foi esse, tá vendo? 0,00005. Então, eu vou parar quando eu atingir um valor menor do que esse. Por exemplo, vamos calcular aqui quanto que vai dar o f de x2, que a gente acabou de jogar aí. Vou pegar aqui a minha calculadora. O ideal seria vocês fazerem junto comigo. Esse começo assim, né? Que a gente vai trocando ideia. Mas eu vou jogar aqui. O que eu vou fazer agora? Eu acabei de encontrar o meu valor para x2, que é 0,375. Eu vou substituir ele aqui na fórmula, tá? Então, no lugar do x, eu vou colocar 0,375. Então, eu vou fazer aqui na minha calculadora, ó. Eu vou fazer 0. Peraí que eu errei aqui. Vou fazer 0,375 elevado ao cubo, né? Elevado ao cubo menos 9 vezes 0,375. Mais 3. E aí eu achei... Vê se vocês vão achar a mesma coisa que eu. Menos 0,322. Vou usar 3 casas decimais. O módulo vai ser 0,322. Aí, gente, nesse caso aí, esse valor aqui de f de xk deu maior. Então, eu tenho que fazer mais uma vez. x2 ainda não é a minha raiz, né? Se ele tivesse dado menor do que 0,00005, eu poderia parar aqui. Eu já teria encontrado a raiz da minha função. Mas eu ainda não estou dentro do erro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o x3. Para eu calcular o x3, eu vou fazer essa mesma continha aqui,
Só que agora eu vou substituir o K por 3. Antes eu substituí por 2. Então, vamos lá. O que eu vou fazer, então? Né? Vou apagar aqui. Ó. Então, meu K agora é 3. Vou substituir o K por 3. 3 menos 2, então aqui vai ser x1. Vai multiplicar f de x. 3 menos 1, f de x2. Menos 3 menos 1, então menos x2. Multiplicando aqui, f de x. 3 menos 2, f de x1. Sobre f de x, 3 menos 1, f de x2. Menos f de x, 3 menos 2, f de x1. Então, a gente tem aí o cálculo do x3. Aí, eu vou jogar aqui na fórmula, ó. Vou substituir. Quanto que deu o x1? x1 deu 1. Então, eu vou jogar ele aqui. 1 vezes... Quanto que deu o f de x2? O f de x2 deu menos 0,322. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Menos 0,322. Menos x2. Quanto que deu x2? 0,375. Ih, vai ficar pequeno aqui pra mim, né? Pera aí. Então, x3 vai ser 1 vezes... menos 0,322. Menos x2. x2 é 0,375. Que multiplica o f de x1. O f de x1 é menos 5. Sobre f de x2. O f de x2 deu menos... menos o f de x1. Então, menos 5. Cuidado com os sinais aí, viu, gente? Me ajuda a fazer as continhas aí, faz junto comigo. Tem algumas coisas aqui no chat, deixa eu ver. Ah, tá, é menor ou igual. Isso mesmo, Helena. Que eu falei menor, né? Menor ou igual a 0,0005. Então, eu vou fazer essa conta aí para ver quanto faz junto comigo aí, gente. Usa o calculador de vocês aí. Ó, aqui vai dar... Deixa eu ir anotando aqui, ó. Aqui vai ficar menos 0,322 menos. Aqui vai ficar negativo. Negativo com negativo vai ficar positivo. Então, 0,375 vezes 5 vai dar 1,875 sobre... Aqui vai ficar 5 menos 0,322. Aqui vai ficar 4,78. Então, vai ser esse menos esse, né? Então, vai ficar 1,875 menos 0,322, 1,553, dividido por 4,678. Achei 0,33. Quanto vocês acharam aí? Assim, ó. 0,33. 2.
Achei esse. Não, aqui, ó. Coloquei no lugar errado aqui, tá, gente? Não é aqui, não. Meu tá dando aí 0,722. Quanto que tá dando de vocês, galera? O meu deu 0,331. Então tá perto do meu. Quem mais? Pra gente ver como que tá a maioria. Foi o Marcos que falou aí, ô Marcos? Dá uma conferida no seu pra ver se vai bater. Eu tô refazendo aqui. Tá. Faz devagarinho, que nem eu fiz, assim, anotando as pontinhas. Às vezes a gente joga direto na calculadora. Mas alguém fez? O Cláudio colocou ali que o dele deu 0,331. O meu também deu 0,331. Eu que arredondei, porque deu 0,3319. Aí eu arredondei para 2. Beleza, galera. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou calcular agora o f de xk, tá? Vou pegar o x3 e vou jogar na função para ver quanto que dá. Então, vou jogar esse valor aí que a gente acabou de encontrar. 0,332 elevado a 3 menos 9 vezes 0,332 mais 3. Ó, começou a diminuir aqui, ó. Eu achei 0,048. Achei 0,048. Ainda tá longe, né? Tem que dar bem pequenininho ali, mas já diminuiu um pouco. O módulo disso vai ser também 0,048. Beleza? Então, vou vir aqui e vou calcular aí mais um. Vou calcular o... Será? Isso da Milena também deu igual ao meu. Vamos fazer o x4, então. Vamos fazer o x4. Como é que ele vai ser? Então, x4, ó. x4. Vai ficar x. 4 menos 2, então aqui vai ser x2. Vezes f de 4 menos 1, então aqui vai ser x3. Vou repetir o sinal do menos. Vou colocar aqui x, 4 menos 1, x3. Vezes f de x, 4 menos 2, x2. Sobre f de x, 4 menos 1, f de x3. Menos f de x, 4 menos 2, f de x2. Então, eu vou ficar com essa fórmula. E agora eu vou ver quem que eu vou substituir aqui. Quem que é o x2? x2 é 0,375. Ele está multiplicando o f de x3. O f de x3 deu 0,048. E eu vou fazer menos x3. x3, 0,048.
vezes f de x2, que deu menos 0. Aqui o f de x3 é 0,48, né, gente? Peraí, não, aqui é o x3. Então tá certo. x3, 0,332. Multiplicando o f de x2. O f de x2 deu menos 0,322. Então, acho que tá ok. Aí, beleza. Isso tudo está dividido pelo f de x3. O f de x3 está aqui. Então, 0,048. Menos o f de x2. O f de x2 menos 0,322. Então, vamos fazer essa conta aí, gente, ver quanto que dá. Ou 0,375 vezes 0,048. Então, aqui dá 0,018. Essa multiplicação desses dois. Multiplicação desses dois aqui, deixa eu colocar aqui, 0,018 menos o de cá, 0,332 vezes 0,322. Aqui vai ficar mais 0,107 dividido por 0,048 mais 0,322. Deixa eu fazer de novo. 0,048 mais 0,322. Deu 0,37 aqui embaixo. Espera aí só um pouquinho, deixa eu acabar aqui. 0,018 mais 0,107 dividido por 0,37. Eu achei aqui que 4 deu 0,3, arredondando 338. De vocês também deu isso? Quanto que deu de vocês? Deu igual da Milena aí. Você sabe o número de linhas? Sim, quem que tá falando aí? Porque eu não vejo quem que tá falando às vezes. Então, gente, vou deixar essa de tarefa até quinta-feira, dá tempo de vocês fazerem. Pra vocês terminarem isso daí. Tem dúvida aí ainda de como que faz o processo? Acho que ficou bem tranquilo, né? E eu gravei também, vou disponibilizar para vocês o link.